There's no space between the heavens and my heart. You are near to me. I've never been too far. Hey. And in the in-between, you brought heaven to my heart. Yeah. 'Cause when the storm on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, take me back. Hey, oh, take me back, take me back. Hey, oh, take me. I wanna go, I wanna go. Oh, take me back to my first love. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple, hey, and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. Hey, when it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. Take me back to the start, God, where you won my heart. How could I ever forget? Hey, no, I will never forget. Hey, no, I will never forget. The night you saved me, I will never. The night you healed me. The night you freed me from all of my chains. The night that you freed me from all of my chains. The night that you freed me from all of my chains. And I will never be the same. I will never be the same. I will never forget. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né? A formatura. Na minha época, irmão, foi só tchau. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, gente. Glória a Deus. Para você que está chegando agora, meu nome é Renato. Sirvo aqui no corpo pastoral dessa comunidade. E hoje vou ter a honra de estar servindo a mesa junto com vocês aí. Então, eu gostaria de convidá-los para abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 17. Amém? Lucas capítulo 17, verso 1 ao 5. Quando você vai achando aí, hoje pela manhã tivemos culto com a ministração do pastor Henrique. Uma ministração que falou sobre a nossa fé, né, pública. E eu te recomendo, irmão, você assistir depois no YouTube, vai ser lançado durante a semana. Eu fui extremamente edificado pela palavra. É uma palavra carregada do DNA da nossa igreja, DNA apostólico. E eu te convido, né, te incentivo você a assistir e ser extremamente edificado. Amém? Agora à noite,
Não vai ser no mesmo nível, amém? Mas vai ser um arroz com feijão aí que eu creio que vai te abençoar também. Glória a Deus. Lucas 17, versos 1 ao 5, diz assim: E disse aos seus discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. Amém? Glória a Deus. Tenho uma mensagem para compartilhar com a igreja, e dei um tempo para essa mensagem, e o tema é Piracema, irmão. Amém? Tema bem brasileiro. E eu não vou te explicar agora o tema da mensagem, como tradicionalmente nós fazemos, mas você vai entender no final da mensagem o porquê que é esse tema, tudo bem? Então, se você ficar até o final, aí você vai entender porquê que é esse tema. Mas, a título introdutório, eu quero te dizer que nós, enquanto comunidade, temos entrado numa estação onde eu creio que as nossas motivações, enquanto comunidade, têm sido postas à prova. Então, as séries de mensagens têm sido ministradas, os ensinos, têm feito com que nós andemos num caminho de reflexão, onde a gente sonde o nosso coração a respeito das intenções que nós temos em cada ato que nós praticamos. Por exemplo, qual é a verdadeira motivação de você se assentar à mesa com alguém? Qual é a verdadeira motivação de você adorar a Deus? Qual é a verdadeira motivação de você servir o próximo, de você querer viver o seu propósito? Então, enquanto comunidade, eu creio que nós estamos amadurecendo para além daquilo que é externo. Nós temos amadurecido e sondado o nosso coração em relação às nossas motivações. Nosso pastor tem ministrado muito sobre isso. E como comunidade, eu creio que nós estamos amadurecendo. Amém? Você tem sido amadurecido também? Glória a Deus. Isso, irmão, não tem como. Se você está envolto nesse ambiente, isso começa a reverberar na sua vida. E na minha vida foi assim. E eu comecei a entrar num processo de rever muitas motivações, de realmente tentar auscultar, de tentar auditar o meu coração em relação a por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. E muitas vezes eu me peguei sondando meu coração e pedindo para o Senhor: Senhor, revela qual que é a intenção do meu coração. Se há, assim como diz o salmista, em Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e vê se há nele algum caminho mau. Amém? Então eu entrei nesse processo e, obviamente, acabei deflagrando muitas coisas. Amém? E eu me expus diante do Senhor. E hoje a mensagem dessa noite, ela é como se fosse compartilhar uma cicatriz com vocês. Compartilhar um testemunho de uma área que eu tenho buscado romper no Senhor. E eu creio que pode edificar a sua vida de alguma forma. Então essa mensagem ela é um ensino muito simples, mas ela também é carregada de um coração pastoral. E ela também tem um apontamento profético para a sua vida e para a nossa comunidade. Amém? Então, glória a Deus. Esse texto que nós lemos é um texto muito importante, que Jesus ele está caminhando com seus discípulos, e nós estamos aqui no capítulo 17 de Lucas. Mas para nós entendermos, a profundidade desse texto, nós precisamos voltar ali 2 capítulos antes. Então, quando nós voltamos para Lucas capítulo 15, nós temos um episódio onde Jesus ele está com os seus discípulos. E Jesus é interrogado pelos fariseus, e os fariseus começam a perguntar para Jesus assim: Jesus, por que é que você come com pecadores e publicanos? Então, a história começa com os fariseus questionando Jesus por que é que ele estava comendo com publicanos e pecadores. Tudo bem? E aí Jesus, então, começa a dar uma série de respostas para os fariseus, e essas respostas vieram na forma de parábolas. Então, ali nós vemos a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola dos talentos. Essas parábolas estão envolvidas nesse contexto. E Jesus vai respondendo ali aos fariseus, até que então Jesus se volta para os seus discípulos, e aí então nós entramos nesse texto que Jesus está direcionando essas palavras aos seus discípulos. E Jesus diz assim para os seus discípulos: olha, é inevitável que venham escândalos. Jesus então está dizendo para os seus discípulos que
era uma certeza que os escândalos iriam acontecer, tudo bem? E essa mensagem, ela vem envolta, né, de uma perspectiva relacional, porque ali Jesus está dizendo assim, olha, se o seu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti, vai até ele. Se ele vier até você, perdoa-lhe. 7 vezes se ele pecar, perdoa-lhe. Então, essa mensagem, essa perícope aí, está envolvida num contexto relacional. Então, dentro de um contexto relacional, Jesus diz para os seus discípulos que seria inevitável que não houvesse escândalos. Tudo bem? Então, Jesus está quase dizendo assim, olha, no meio das relações de vocês, vão acontecer escândalos. E é interessante porque os discípulos de Jesus, eles tinham um passado, certo? Por exemplo, nós tínhamos Levi, ou que depois, né, se denominou Mateus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, tudo bem? Havia ali também pecadores, os discípulos eram pecadores antes de Jesus. Então, quando os fariseus estavam questionando por que é que Jesus comia com publicanos e pecadores, era como se fosse uma espécie dos fariseus estarem criticando indiretamente os próprios discípulos, porque no passado deles também haviam ali publicanos e pecadores. Tudo bem? Então, as palavras dos fariseus era como se fosse uma ofensa para os próprios discípulos, falando a respeito do passado deles. E Jesus está dizendo para os discípulos, olha, é inevitável que esse tipo de situação aconteça, vai acontecer de pessoas quererem proferir palavras que vão ofendê-los. E a palavra escândalo, a gente tem uma interpretação no português que é um pouco diferente, né? A gente acha que escândalo é aquela pessoa, né, que é barulhenta, aquela pessoa que faz barraco, que faz um alvoroço. Ela tem esse sentido no português. Mas a palavra escândalo, no original, é a palavra escandalon, que significa o gancho de uma armadilha. Diga comigo, o gancho de uma armadilha. Então, o significado ali primeiro dessa palavra escândalo é como se fosse um gancho de uma armadilha. Então Jesus está advertindo os seus discípulos, olha, cuidado, porque armadilhas virão tentando fisgar vocês para que vocês fiquem aprisionados em ofensas. Então a palavra escândalo está muito relacionado à ofensa, a você ficar preso a uma ofensa, ficar preso a algo que aprisiona o seu coração, porque os discípulos ali estavam sendo criticados. Então é possível, irmão, que dentro de um ambiente relacional, você seja fisgado por algo que te tire do seu ambiente natural. Amém? E eu deflagrei meu coração que muitas vezes eu me encontrava ofendido. Por coisas simples, eu me via ofendido. E eu me sentia assim, Senhor, mas por que eu estou assim? Não sei se você já teve essa experiência de você não querer estar se sentindo de uma forma, mas você acaba se sentindo daquela maneira que você não está confortável em se sentir. Quer entender? Mas rapaz, por que eu estou assim? Eu não queria estar assim. E eu me deflagrei, eu falei, Senhor, mas por que vez após vez eu tenho percebido o meu coração ofendido, o meu coração sendo fisgado por situações que me tiram do meu natural? E Jesus está ali advertindo os seus discípulos que situações assim aconteceriam na vida relacional. E sabe o que os discípulos dizem para Jesus? Senhor, acrescenta-nos a fé. Era como se os discípulos estivessem falando assim, Senhor, tudo bem, os fariseus estão dizendo palavras que nos ferem, porque eles estão apontando situações que nós vivemos no nosso passado. E o Senhor está falando que nós devemos perdoar-lhes. Então, Senhor, se essa é a tua direção, se essa é a tua palavra, acrescenta a nossa fé. Talvez hoje, meu irmão, você chegou aqui e você já tem entendido que o Evangelho é um convite para você viver numa outra perspectiva, para viver num outro patamar. E talvez você olhe para dentro de si e você não vê vamos dizer assim, tudo aquilo que é necessário para você andar conforme Cristo deseja que você ande. E talvez hoje seja uma boa noite, se você se encontra assim, para dizer, junto com os discípulos, Senhor, eu sei que o Senhor tem isso para a minha vida, mas a minha fé ainda é pequena. Então acrescenta a minha fé. Eu quero andar conforme a tua vontade, eu quero andar conforme a tua palavra, eu quero andar conforme os teus desígnios, e eu quero viver a tua vontade aqui nessa terra. Amém. Então, eu gostaria agora de convidá-los para abrir aí em 1 Samuel capítulo 24, verso 11. 1 Samuel capítulo 24, verso de número 11. Texto muito conhecido, diz assim, 1 Samuel 24, 11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto,
na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para tirares. Amém? Esse texto aqui, se nós formos olhar aí os capítulos anteriores, ele, 1 Samuel, retrata para nós um período da história da transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. Saul foi levantado como o primeiro rei de Israel, reinou ali por volta de 40 anos, e aí até que Saul não andou mais segundo a vocação do Senhor, então Deus ali levanta um novo rei, Deus levanta Samuel para ir até a casa de Jessé e ungir Davi, tudo bem? E aí Davi entra num processo, a unção de Davi não foi concomitante à assunção do seu reinado, teve um processo ali até Davi a ser, vamos dizer assim, visto por toda a nação como um rei, e nesse processo, Davi começa a se relacionar com Saul. Certa vez ele vai levar para os seus irmãos mantimentos, a pedido do seu pai, e ali tem um episódio onde o gigante Golias está afrontando a nação de Israel, e ninguém do exército de Saul tinha coragem para enfrentar ali Golias, e Davi fala assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E Davi se propõe a ser uma resposta para aquela afronta, e Davi, você conhece a história, ali com a sua funda e as suas 5 pedras, ele derrota o gigante, e a partir daquele momento, Davi chamou a atenção dos olhos de Saul, e Saul então começa a ter uma relação com Davi. Davi foi até a casa, ao palácio de Saul, quando Saul estava ali atormentado por um espírito maligno, e Davi tocava sua harpa e o espírito ia embora. Então Davi ele começa a participar da vida relacional de Saul, tudo bem? Saul representava uma liderança sobre a vida de Davi. Fato é que Davi começa também a entrar no exército de Israel, e Davi começa a conquistar grandes batalhas, até que numa dessas batalhas, quando Davi está ali já conhecido por toda a população, as mulheres de Israel entoam um cântico, olha, e o cântico era assim, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então isso começou a gerar no coração de Saul uma espécie de revolta, uma espécie de ciúme contra Davi. E então inicia-se uma perseguição durante ali a boa parte dos capítulos de 1 Samuel, uma perseguição de Saul contra Davi. E aí Davi, ele foge de Saul por diversas vezes, até que nesse episódio que nós chegamos de 1 Samuel capítulo 24, Saul, eles param numa caverna onde Davi estava escondido, e ali ele está numa posição de vulnerabilidade, quem ouviu que entenda, amém? E ali Davi corta a orla das vestes de Saul, e aí Davi diz para Saul, olha aqui Saul, eu poderia ter acabado com a sua vida, eu poderia ter me vingado de você, mas olha aqui, eu cortei a orla das suas vestes para te mostrar que eu honro a sua vida, que eu não estou aqui para destroná-lo. Então, em outras palavras, Davi ali diz para Saul, tenta dizer para Saul, que embora Saul estivesse o perseguindo, Davi não estava com uma intenção equivocada em relação a Saul. Então, Saul representa uma figura de autoridade que feriu Davi. E o interessante, irmãos, é que Davi não se permitiu ser fisgado pela ofensa. Ele permitiu com que o seu coração permanecesse puro diante do Senhor, diante do seu líder, diante da sua liderança. Algo interessante é que Davi abriu mão do direito de estar certo, porque naquele momento Davi ele já tinha ali homens com ele que se juntaram a ele na caverna de Adulão, já tinha um exército. Davi tinha 30 guerreiros que batalhavam com ele. Então, obviamente, se Davi postasse no Twitter assim, olha, Saul está me perseguindo por isso, e agora nós vamos levantar uma perseguição contra Saul. Certamente, Davi, ele arrebanharia um grande exército. Só que Davi, ele escolhe, ele abre mão do seu direito de estar certo. Ele abre mão do direito de fazer justiça com as próprias mãos. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos entender que a razão não pode justificar as nossas ações. Talvez você tenha se movido por aquilo que faz sentido. Deixa eu te falar algo, nem sempre as coisas do reino de Deus farão sentido. Nem sempre você precisa se apegar à razão para estar de acordo com a vontade de Deus. E por vezes, figuras de autoridade na sua vida, figuras que exercem liderança sobre você, por vezes podem te ferir, assim como Saul feriu Davi. Talvez figuras de autoridade de diversas áreas. Talvez no seu trabalho você tenha alguém, um chefe,
que não te favorece tanto assim. Talvez você tenha alguém na sua trajetória, na sua história, que de alguma forma praticou um ato injusto contra você no seu ambiente de trabalho. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava há vários, esse é um grande amigo meu mesmo, porque ele me apresentou a Paola, amém? Então, eu declaro um amigo assim na sua vida, irmão, amém? Para os solteiros aí. E aí nós estávamos conversando, ele estava há muito tempo numa empresa, e aí assumiu uma nova liderança lá. E essa nova liderança começou com uma certa espécie de perseguição a ele, que culminou, infelizmente, na sua demissão. E aí um dia ele estava me contando que ele foi na sala dessa pessoa, e ele perguntou assim, você quer ouvir os motivos da sua demissão? Ele falou assim, não preciso ouvir, está tudo bem, pode assinar. Ou seja, aquilo foi um ensino para mim. Ele fez com que o seu coração não fosse fisgado pela ofensa. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois, irmão, ele estava empregado em outra empresa. Ele abriu mão do seu direito de estar certo. E aqui da mesma forma, Davi, ele abriu mão das suas justificativas, das suas razões, das suas plausibilidades. Talvez dentro de um contexto de igreja, irmão, você já foi ferido. E hoje dentro do mundo evangélico, né? No Brasil nós vivemos um êxodo evangélico. Pessoas que pulam de igreja em igreja, por se sentirem de alguma forma ofendidos em alguma situação. E não param em lugar nenhum. E deixa eu te falar algo, irmão, você não deve mudar de igreja, o motivador não deve ser uma ofensa. O motivador é a direção de Deus. A Edens é a minha segunda igreja, irmão. E a última, amém? E algumas pessoas falam assim, Renato, por que você não muda de igreja? Eu falei, porque Deus não me falou. Então eu estou aqui, irmão, por causa de uma palavra, por causa de uma direção. E talvez nós, como cristãos, às vezes nós estamos machucados demais, dodóizinhos demais. E às vezes nem era uma ofensa, às vezes era uma correção, uma instrução que ia trazer bênção para a sua vida, ia fazer você se alinhar ao propósito de Deus para a sua vida. E nós vivemos essa migração de pessoas que não conseguem parar em lugar nenhum, e não conseguem criar raízes. Irmão, se eu fosse mudar de igreja por causa de ofensa, ou se eu fosse mudar de qualquer coisa por causa de ofensa, a primeira vez que eu fui liderar jovens, e não foi aqui, se levantou um amigo dessa vez, mas esse amigo não me apresentou a Paola, né? Era um amigo, né? Um amigo semelhante a Judas, assim. E ele era meu amigo, entre aspas, mas ele se levantou para dizer assim, o quê? Vocês escolheram o Renato para ser líder de jovens? Meu Deus, vocês não sabem o passado do Renato. Vocês não se lembram que o Renato fez isso, fez aquilo outro? Errado ele não estava, irmão. Mas eu penso no amigo da onça, né? Irmão, diante daquela circunstância, eu sabia, meu irmão, que havia situações atrás que eu me equivoquei. Mas diante da consciência do perdão do Senhor, aquilo não mais me definia. E eu falei, eu não vou morder a isca dessa ofensa. Meu irmão, o Senhor se encarrega de, no tempo certo, mostrar os frutos. Nós não nos movemos por resultados, mas os frutos aparecem. Então não se mova por chateações, por ofensas. A ofensa não pode guiar o seu destino. Davi teve a oportunidade, mas ele preferiu, irmão, se preservar. Ele preferiu não morder ali o anzol da ofensa. E eu não estou falando, irmão, que você não deve fazer observações, que você deve acolher tudo. Não é isso, irmão. Mas você deve tomar cuidado de você não ser movido por aquilo que você acha que está errado. Eu não estou falando que você não pode expressar suas opiniões. Irmãos, hoje vocês estão ouvindo a pregação de um rapaz que participa até de reunião de condomínio. Irmão, lá eu expresso minha opinião, eu falo, olha, eu acho que isso aqui precisa melhorar, eu acho que isso aqui precisa ser ajustado, obviamente com respeito. Então, não é você não expressar a sua opinião, é você não ser movido pelo que você acha certo ou errado, é você ser movido pela direção de Deus. Davi é um exemplo para nós. Agora, eu estou construindo a mensagem, no final vai tudo se encaixar. Abre comigo agora em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45.
Participe, irmão, da reunião do seu condomínio, amém? Do seu bairro. Nós não cremos na espiritualidade ativa, a gente tem que estar lá, batalhando pela segurança das crianças, amém? Gênesis 45, verso 4. Vou ler aqui no telão. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Próximo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Esse é um outro texto muito conhecido. Como eu disse hoje, o ensino seria bastante simples. Falamos sobre a vida de Davi, que teve uma figura de liderança que o afligiu e ele soube preservar ali a sua liderança. Agora nós estamos compartilhando um pouco a respeito da vida de José. E você sabe que José também ele foi injustiçado. E agora, num ambiente mais íntimo, José representa para nós alguém que foi ofertado a ele o direito de ser ofendido, agora não mais num ambiente distante, mas agora dentro de casa. Porque você sabe que José era um dos 12 filhos de Jacó, e por ele ser um dos filhos de Raquel, né, junto com Benjamim, ele tinha um apreço ali por José, tanto que Jacó deu para ele uma túnica ali, colorida. Isso despertou inveja nos seus irmãos. José também compartilhava os seus sonhos, né? Que ele via o sol, a lua e 11 estrelas e uma estrela no meio. Contou o sonho ali dos feixes de trigo se dobrando com um trigo no meio. Ou seja, tudo isso foi despertando uma espécie de desejo negativo, de vingança dos seus irmãos contra José. Até que isso culminou quando José ali está numa situação onde os midianitas estão passando. José então ali é vendido para os midianitas e ele vai parar na terra do Egito. E você sabe que José se destaca ali na terra do Egito, mesmo diante de um cenário desafiador. E houve uma fome na terra, certo? E a família de José vai até o Egito comprar mantimentos. E ali acontece o reencontro de José com a sua família, especificamente de José com seus irmãos, aqueles que o feriram. Tudo bem? E você conhece a história que José ali, ele é tomado por uma situação emocional muito grande. Mas José, então, ele escolhe não ser fisgado pela ofensa. José, então, numa situação ali, teve todo um desenrolar, que na primeira visita ele manda os irmãos para casa, depois ele manda retornar juntamente com seus pais, ele faz ali toda uma dinâmica para que o seu pai viesse. E então José desvenda a situação, ele fala assim: olha, eu sou José, eu sou aquele que vocês venderam para a terra do Egito. Não fiquem preocupados, está tudo em paz. E ali ele abraça os seus irmãos e perdoa os seus irmãos. Então José, ele escolhe tomar um caminho diferente. Ele escolhe tomar uma perspectiva diferente em relação a não ser conduzido pelas suas dores, a não ser conduzido pelo seu passado, a não ser conduzido por aquilo que fizeram contra ele. E talvez, irmão, você, a semelhança de José, você já provou em alguma perspectiva também de uma ofensa dentro da sua própria casa. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que 90% dos abusos contra crianças acontecem no ambiente familiar. Talvez você já tenha provado de algo nesse sentido, de ser defraudado, de ser diminuído por uma figura paterna, materna, por uma figura familiar. Esses dias eu estava com Paola vendo um podcast de algumas pessoas que tiveram grande repercussão nacional em relação a crimes familiares. Não sei se você conhece a Suzane von Richthofen, que ficou presa e etc. A Elise Matsunaga também. E nós estávamos assistindo um podcast que estava retratando sobre esses casos. E algo me chamou muita atenção. Me chamou a atenção porque hoje existem pessoas que, ao conhecerem a história dessas mulheres, especificamente da Elise Matsunaga, elas entenderam que o comportamento que ela teve foi devido ao seu passado familiar, porque ela foi abusada pelo pai, porque a relação matrimonial era uma relação também de abuso, e eles vão defendendo ali uma tese que ela estava quase que em legítima defesa. E paz, irmão, existe fã-clube para defender essa pessoa hoje. Ou seja, existem pessoas que hoje estão como uma espécie de erguendo um altar de exaltação a um trauma do passado. E eu não estou, irmão, querendo diminuir a dor de ninguém, não estou querendo diminuir o passado de ninguém. Mas fato é que a palavra nos propõe um caminho diferente.
A palavra não nos orienta a nós abraçarmos aquilo que fizeram conosco e fazermos disso um movimento para construirmos algo. Não, a palavra nos ensina um outro caminho. A palavra não nos ensina a nos voltarmos em volta. Voltarmos em volta, ficou bom, né? A nos reunirmos em volta de uma dor. A palavra nos propõe um caminho diferente. Existem irmãos dentro de casa que não se conversam. Provérbios 18, 19 diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as maiores dores, os maiores traumas que nós podemos ter, às vezes vêm, assim como José, de um ambiente familiar. Tem uma frase do John Bevere, que ele diz assim, que o amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferirem. Você não se privar das relações. Fato é que, assim como Davi, José também não se permitiu ser fisgado pela ofensa. Glória a Deus. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 43, 25. Eu vou ler rapidamente Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso de número 25. Diz assim: e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Amém. Então esse texto apresenta para nós o coração de Deus, apresenta para nós o padrão dos céus em relação aos nossos relacionamentos. Esse é o padrão dos céus, que o Senhor diz assim: olha, eu apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. E por vezes nós nos esquecemos disso, por vezes nós nos apegamos à razão e nós nos esquecemos do que nos orienta a palavra. Os casais, né? Às vezes, no relacionamento conjugal, provam ali, né, de um excesso de comunhão, aleluia. E às vezes, irmão, essa situação que acontece dentro dos casamentos, dentro das relações, viram como se fossem troféus a ser usado lá na frente. Talvez você já provou algo dentro da sua casa, dentro da sua família, uma situação, irmão, que realmente mexeu com você, que te machucou, que te defraudou. Situações familiares complexas. E muitas vezes nós permitimos com que isso seja um marco na nossa vida e que direcione a nossa história para o resto da vida. Sendo que o padrão dos céus não é esse, irmão. O padrão dos céus é nós não nos lembrarmos mais. E veja bem, esse não nos lembrarmos mais não quer dizer que você vai esquecer, irmão, mas quer dizer que você não vai dar aquele fato, aquele acontecimento, um lugar de influência hoje na sua vida. Porque senão a cada momento de entreveiro, vai ser resgatado, vai puxar lá do backup. Mas aquela vez você fez isso comigo. Mas naquela situação, naquela circunstância, você fez isso comigo. E fica puxando dos arquivos do passado uma situação que é trazida para o hoje. Então não se lembrar não quer dizer que você vai esquecer, irmão. Mas as cicatrizes, elas mostram que você venceu algo, que você passou por algo e venceu algo. Então se você resolveu perdoar, se você resolveu caminhar mais uma milha, se você resolveu insistir, irmão, deixa isso para trás. Glória a Deus. Sabe, eu vi um vídeo uma vez que me marcou muito, falando sobre ofensa, falando sobre perdão. Eu vi um vídeo que mostra uma mãe, acho que vai dar tempo para compartilhar com vocês, é bem curtinho, de uma mãe que, mediante uma situação que ela estava ali com a pessoa que assassinou o seu filho, ela teve um encontro com essa pessoa. E ela ali verdadeiramente mostra para nós o padrão dos céus. Tudo bem? Dá para passar rapidinho aí? Vou colocar rapidamente para a igreja e nós continuamos. Soltar o som aí.
Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Forte demais, né? Pode aplaudir, pode aplaudir. Quantos já conheciam esse vídeo? Deixa eu ver. Amém. É um vídeo muito forte. É um vídeo que traduz o sentimento que nós estamos querendo compartilhar com a igreja. De você não fisgar a isca que pode te aprisionar a algo que você vai carregar pro resto da vida. E essa mulher, tomada pelo padrão divino, ela resolve liberar perdão. Irmão, que fé dessa mulher. Por isso que os discípulos, no texto inicial que nós lemos, eles disseram o quê? Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta-nos a fé, porque para andar nesse nível, irmão, de desprendimento, de coração leve, é só alguém que entendeu que o padrão dos céus é o perdão sendo estabelecido e as mesas sendo reconectadas. Amém? Glória a Deus. Quero ler um texto agora que está lá em Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8, verso de número 1. Juízes capítulo 8, verso de número 1. Diz assim: então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando fui lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui no período do livro de Juízes. E o período do livro de Juízes marca um período muito conturbado e muito sombrio da história de Israel, onde Israel por vezes obedecia ao Senhor e Deus levantava ali juízes para libertar o povo de Israel de nações que o afligiam durante esse período de rebeldia. E a nação de Israel novamente se esquecia do Senhor e Deus levantava outros juízes, e era um ciclo de obediência e desobediência. E nós estamos aqui no capítulo 6, no período onde Deus levanta agora um juiz chamado Gideão, que você conhece a história, um juiz muito conhecido. E acontece que Gideão está ali se levantando para batalhar contra os midianitas, tudo bem? E Gideão, ele começa ali a arrebanhar o seu exército. Deus chama Gideão, encontra-o sozinho, e Gideão começa a arrebanhar um exército para que ele possa batalhar contra os midianitas. E acontece que Gideão começa a levantar o seu exército, e Gideão chama alguns guerreiros, chama pessoas de algumas tribos, mas Gideão especificamente não chama os guerreiros da tribo de Efraim. Amém? Diga comigo, Efraim. E o texto que nós lemos é justamente o momento onde a tribo de Efraim chega até Gideão. E os efraimitas chegam até Gideão e dizem assim: Gideão, por que é que você não nos chamou para ir guerrear com você? Por que você não nos convocou, sabendo que nós somos uma grande tribo da nação de Israel? Por que você não nos chamou para um momento tão importante da nação? E a tribo de Efraim é uma tribo muito emblemática, porque lá no capítulo de Gênesis, capítulo 48, é relatado para nós que os dois filhos de José, Efraim e Manassés, estão diante ali de Jacó, e Jacó vai ordenar a bênção. E obviamente Manassés era o filho mais velho e Efraim era o filho mais novo. E a bênção, né, da primogenitura era, vamos dizer assim, externalizada através da imposição da mão direita. E o segundo filho, né, receberia ali a imposição da mão esquerda. Acontece que José posiciona os seus filhos, Manassés na mão direita de Jacó e Efraim na mão esquerda. Mas Jacó, impelido ali por uma direção divina, ele destroca as mãos. E Jacó abençoa, na verdade, o filho mais novo, que é Efraim. E José fala assim: não, pai, o senhor está abençoando o filho errado. Esse é o mais novo. E Jacó insiste e abençoa Efraim ali como o filho mais novo. A bênção da primogenitura recai sobre Efraim. Existe toda uma profundidade teológica sobre esse texto, que nós não vamos entrar agora. Só quero pensar esse momento, que Efraim foi uma tribo, né, daquele menino, daquela criança Efraim, nasceu a tribo dos efraimitas. E eles foram uma tribo muito virtuosa. Depois da tribo de Judá, foi a tribo ali mais, vamos dizer assim, predominante dentro de Israel, em ordem de importância, de número de guerreiros, etc. Fato é que Efraim representa para nós alguém que recebeu um favor imerecido. Você concorda com isso? Ele não merecia a bênção da primogenitura, mas ele recebeu essa graça, recebeu esse favor divino, sendo compartilhado consigo a bênção da primogenitura. Então Efraim representa para nós alguém, uma tribo que foi alvo da graça de Deus, tudo bem? Mas agora
essa tribo que havia sido alvo da graça e do favor divino, que não merecia receber o que recebeu, agora eles estão diante de uma situação, se colocando numa posição de requerer a participação em algo ao qual eles não foram convidados para participar, como se fosse uma espécie de ingratidão por não estarem participando daquele momento. E aí tem um comentarista bíblico, né, Warren Wiersbe, que ele diz assim, sabendo que era uma tribo grande e importante, ficando atrás apenas de Judá, os efraimitas eram um povo orgulhoso. Diga comigo, orgulhoso. Gideão era de Manassés, a tribo do seu irmão, né? O irmão tribal de Efraim. E os efraimitas ofenderam-se por Gideão não os haver convocado para a batalha. Então, irmãos, eu aprendo nesse texto aqui que é perfeitamente possível você ter sido agraciado pelo Senhor, mas se sentir ofendido por uma pequena coisa que você não foi convidado a participar. Amém. É possível você já ter recebido inúmeras bênçãos do Senhor, mas permitir com que o seu coração se agite, se inquiete, questione situações que você ainda não recebeu ou não participou. É possível você ter sido alvo da graça e da misericórdia do Senhor e ainda assim permanecer com questionamentos no seu coração. Efraim foi uma tribo agraciada pelo Senhor, eles tinham um favor imerecido. Então é possível você ter recebido muitas bênçãos, mas se ofender pelo pouco que ainda não recebeu, trazendo para o português, reclamando de barriga cheia. E muitas vezes a ofensa que paira no nosso coração, na verdade revela um orgulho, assim como Efraim, e revela também uma ingratidão, porque nós nos esquecemos de todas as benevolências que o Senhor fez, ou que o nosso próximo fez conosco, e nos apegamos a uma situação que não saiu conforme a gente gostaria que saísse. E Efraim traz esse ensino, esse aprendizado para nós. Efraim representa um grito de ingratidão. Sabe aquela pessoa que você faz, estende a mão, estabelece o favor sobre a vida dela, mas uma coisa que você, por algum motivo, ou teve um lapso, ou se esqueceu, ou realmente não deu para atender naquele momento, a pessoa já levanta a bandeira da guerra, né? A bandeira da ofensa. Não, irmãos, Deus está nos convidando a andarmos num nível onde essas coisas não fisgam mais o nosso coração. Deus está nos convidando a andar num nível onde o nosso coração se encontra puro diante do Senhor, onde as motivações do nosso coração não são aquilo que nos falta, não é aquilo que nós não fomos convidados, não é aquilo que nós não fomos participados, mas a motivação do nosso coração é participar daquilo que o Senhor tem nos chamado, e ser fiel àquilo, irmão. Glória a Deus. Essa é a unção do não fui chamado. Quem conhece a unção do não fui chamado? Não, pastor, chamaram todo mundo, menos eu. Não, o meu líder lá, o meu supervisor fez a festa de aniversário do filho dele e chamou todo mundo, menos eu. Não, eu não fui convidado para aquela situação, eu não fui convidado para aquela ocasião, eu não fui chamado para a festa da firma. Mas você é líder? Não, mas eu estou chateado do mesmo jeito. Não fui chamado, é Efraim querendo participar de tudo. Isso é o que? Revela orgulho, revela soberba, revela não estar contente com o que Deus confiou nas suas mãos, revela um sentimento de prepotência, de querer participar de tudo. Não dá, irmão, algumas situações não dá para chamar todo mundo, não dá para estar em tudo. Jesus caminhava com 12 discípulos, mas em alguns momentos chamava Pedro, Tiago e João. Na cura da sogra de Pedro, no Monte da Transfiguração e no Getsemane, só foi Pedro, Tiago e João. Você não vê os discípulos falando assim, mas Jesus, você foi lá na casa da sogra de Pedro, eu sei que ela faz aquele bolinho de fubá gostoso e não chamou a gente. Estava doente, mas fez bolo de fubá, não é mesmo? Senhor, o Senhor foi orar no Getsemane, pré-crucificação, e não nos chamou para esse momento tão importante. Você não vê os discípulos questionando isso. Em alguns momentos, João estava com Cristo. Você não vê nessas relações, a crise do não me chamou. Quem aqui é noivo? Deixa eu ver, quem aqui é noivo? Vou trazer palavra de libertação para a sua vida, amém? Uma das coisas que mais dá problema para os noivos é o quê? A lista do casamento, não é isso? Um quer chamar de um lado, outro quer chamar de outro, aí tem os parentes distantes, tem a tia de não sei de onde, tem um amigo que cresceu na infância e tal, aquela coisa toda. E não foi diferente comigo e com a Paola, né? A gente teve
essa questão para definir, né? E obviamente, irmão, pelo meu coração, né, eu queria chamar todo mundo da igreja, queria chamar a igreja inteira, né, naquela época. E a Paula falou, ô, meu filho, cai na real, não dá, né? Não vai estar dando. Fato é, irmãos, que a gente, né, conseguiu diminuir, mas algumas pessoas que nós tínhamos contato, a gente não conseguiu chamar, porque, enfim, não dava, irmão. Não tinha recurso financeiro suficiente para isso. Casar é caro, viu, irmão? Aproveita o casamento coletivo aí, irmão, amém? E aí um dia a gente se casou e obviamente, né, não deu para chamar todo mundo que a gente, né, tinha um relacionamento, algum grau de relacionamento. E um dia nós estávamos saindo do shopping e veio um rapaz, se dirigiu até mim e falou assim, tudo bom, Renato? Eu falei, tudo bem, paz. Ele falou assim, eu estou muito chateado com você. Eu falei, mas o que eu fiz, né? Você não me convidou para o seu casamento. Irmão, ali eu vi Efraim, né? Efraim queria ser convidado. Eu falei, irmão, olha, você me desculpa. Se eu tivesse condições, obviamente nós gostaríamos, mas infelizmente a gente não conseguiu chamar todo mundo que nós tínhamos algum apreço. Infelizmente não foi possível. Ou seja, nós não podemos ficar refém da opinião das pessoas, irmão. Você não pode. E você também não pode ser o Efraim da festa, irmão. Querer ficar reivindicando presença onde você não foi chamado. Se você não foi chamado, teve algum motivo. Ou não era para você estar lá, ou não deu para você ser chamado. E está tudo bem, irmão. Não. Saíram depois do culto e não me chamaram. Eu falei para vocês, é uma pregação pastoral, irmão. É para resolver essas situações aí. Pra você fazer a paz com isso aí. Tudo bem? Tem também o Efraim, quando o Efraim não é ouvido, a unção do não sou ouvido. Jesus, quando estava prestes a ir para a crucificação, Jesus começa a revelar para os seus discípulos, olha, convém que eu vá para Jerusalém, e convém que eu vá ali ser crucificado e morto. Pedro se levanta assim, não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. E Jesus se vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Ou seja, a opinião de Pedro, um discípulo que caminhava com Jesus próximo, não foi ouvida, irmão. Não quer dizer, você não pode validar o seu grau de amor, de aceitação, de companheirismo, pela quantidade de vezes que a sua opinião é aceita ou não. Você não é a sua opinião, irmão. Até porque hoje você tem uma, amanhã você tem outra. Não meça o seu valor dentro de um contexto comunitário, familiar, até mesmo nas relações de trabalho, pelo quanto a sua voz é ouvida, pelo quanto a sua opinião é acolhida. Jesus amava Pedro, sim ou não? Mas ele precisou repreender, porque Pedro não estava vendo o todo. Então você precisa ter humildade para confiar nas pessoas que Deus colocou sobre você, irmão. Você não é o oráculo divino aqui na terra, que tudo que você fala tem que ser acolhido. Glória a Deus. E aí tem também, além da unção do eu não fui chamado, da unção do não fui ouvido, tem a unção também do por que não eu. Essa aqui pega o povo. Porque ele foi convidado e não eu. Porque ele foi chamado para ser auxiliar do somo e não eu. Por que dentre dos dois auxiliares ele foi o líder e não eu? Por que a nossa supervisão cresceu e aquela pessoa foi o supervisor e não eu? Por quê? Eu não fui chamado ainda para o ministério, eu não fui separado para o ministério. Por que ainda não fui ordenado? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é o homem, é o velho homem querendo tomar as rédeas da vida, querendo tomar as rédeas dos acontecimentos. E querendo governar aqui momentos e situações que são os céus, irmãos. É Babel querendo tocar o céu. E não Atos 2, onde o céu toca a terra. Por que não eu? Por que não fui? Por que eu não estive? É a unção do Leone, né? Por que não eu? Você conhece, né? Você conhece. Quero chamar a banda para subir já. Quero ler um texto com a igreja que está lá em Josué 14, verso 10. É o último texto. Josué 14, verso 10. Josué 14, verso 10, nós vamos ler até o 13. Diz assim:
E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos, próximo. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Próximo. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Amém. Esse texto é muito lindo. Nós estamos em Josué capítulo 14, mas a gênese dessa história está lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13 conta para nós o episódio onde a nação de Israel está prestes a entrar na terra prometida. E Moisés então manda ali 12 espias para verem a terra de Canaã. E ali dos 12 espias, 10 espias retornam com um relatório negativo, e 2 espias, a saber, Josué e Calebe, voltam com um relatório favorável, dizendo assim: olha, certamente o Senhor vai nos dar essa terra. Então você há de convir comigo que o mérito ali de ter estado sensível aos céus foi de quem? Josué e Calebe, porque os dois ouviram o céu, sim ou não? Os dois. E os dois trouxeram um relatório para Moisés. Só quero fazer uma pergunta para você. Após a morte de Moisés, quem foi que assumiu a liderança de Israel? Josué ou Calebe? Josué. Irmão, e é lindo também, além de nós entendermos, né, o que a Bíblia diz, existem algumas coisas, né, que a Bíblia não diz, mas falam muito ao nosso coração. Você não vê em nenhum momento das Escrituras Calebe se levantando para fazer um questionamento: por que Josué foi escolhido para ser o sucessor de Moisés e não ele? Porque os dois voltaram com um relatório positivo, os dois tinham mérito, os dois ouviram os céus, os dois tinham capacidade. E Josué foi escolhido para ser o sucessor, mas você não vê Calebe falando assim: mas Moisés, por que é que você escolheu Josué e não eu? Calebe representa para nós alguém que tinha um coração pacificado, e ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Aleluia. Sabe, Calebe representa para nós que existem pessoas que vão ser escolhidas primeiro, e ele diz para nós que o tempo de Deus é diferente para cada um, é um aprendizado. Chegou primeiro para Josué, mas Calebe não se sentiu de alguma forma ali duvidoso em relação à bondade de Deus sobre a sua vida. E esse texto que nós lemos agora de Josué capítulo 14 conta para nós um episódio que aconteceu 45 anos depois do episódio da espionagem. Quantos anos, gente? 45. E o texto diz que Josué, quando Josué e Calebe foram espionar a terra, o texto diz para nós que Calebe tinha 45 anos. Tinha 40 anos, na verdade. E agora ele está 45 anos depois, com 85 anos. 85 anos. 45 anos se passaram. E o texto diz assim, Calebe diz assim: olha Josué, você assumiu como líder de Israel, mas eu, tão forte quanto eu era há 45 anos atrás, tão forte eu estou agora. Ele é um exemplo para nós de perseverança. Perseverou mesmo quando não foi escolhido, perseverou mesmo sem ter recebido a sua herança ainda. E 45 anos depois ele fala assim: Josué, eu acho que agora chegou a hora. Moisés disse que haveria uma terra para mim e eu quero conquistar essa terra. E Josué então dá a Calebe uma região para ele conquistar. E Calebe se levanta ali para conquistar aquela região. Então Calebe para nós representa um exemplo de perseverança. Ele recebeu a sua herança só 45 anos depois. Isso representa para nós que as coisas de Deus não vão acontecer ao mesmo tempo na vida de todo mundo. E o fato de algumas coisas terem acontecido primeiro na vida do seu irmão não significa que Deus esqueceu de você, que Deus não está contigo, que Deus abandonou o propósito que Ele confiou a você. Ah, pastor, todas as minhas amigas estão casando e eu ainda não. Ah, pastor, todo mundo já está sendo chamado para o ministério e eu ainda não. Todo mundo está despontando e eu ainda não. Aprenda com Calebe a permanecer perseverando, mesmo na ausência de reconhecimento, mesmo na ausência de uma figura de liderança sendo compartilhada a ele.
Caleb é um exemplo de alguém que não se ofendeu quando a bênção chegou primeiro na casa do vizinho. Amém. E sabe de uma coisa? Quem Deus abençoou primeiro, Josué, foi instrumento para abençoar depois a vida de Caleb. Porque foi Josué, enquanto líder, que deu parecer favorável para Caleb conquistar a região que ele deveria conquistar. Irmão, o Senhor está nos convidando a gente sondar as nossas motivações, a sondar o nosso coração. O Senhor está nos convidando a nós aprendermos a nos alegrar com o próximo, a nos alegrarmos com a vitória do próximo, a nos alegrarmos quando o favor de Deus chegou primeiro na casa do seu irmão. Um favor circunstancial, estou querendo dizer, todos nós somos favorecidos diante do Senhor. O Senhor está nos convidando a termos uma pureza de coração. A Bíblia diz que os puros de coração verão ao Senhor. Sabe, eu vou dizer algo para você. A ofensa não pode guiar a sua vida. Sabe, eu não sei para quem não nos conhece, mas só compartilhando, eu não falo isso para fazer da minha dor um altar de nada, só para compartilhar testemunhos mesmo. No ano de 2021, meus pais faleceram devido a complicações da Covid, e na manhã que eles foram encaminhados para o hospital, falei com o pastor Henrique, ele falou: Renato, acho que tem que mandar para o hospital mesmo. E aí as ambulâncias chegaram, e curiosamente naquela manhã eu falei assim: olha, eu quero ver minha mãe sendo entubada, que eu sou da área da saúde, né? Eu falei: posso? Eles falaram: não pode. Fecharam as portas. E aí meu pai foi entubado, eu fui, dei um beijo no meu pai, e eu vi que a ambulância da minha mãe estava demorando ali, e ficou ali. E aí eu falei: mas por que está demorando tanto? Não, tá vendo a vaga ainda e tal. Enfim, até que demorou um tempo. E eles foram para o hospital, falaram assim: olha, vocês vão ter que ir lá para fazer a internação no hospital. Aí eu fui para casa, tomei um banho, peguei a Paola, a gente trocou de roupa e fomos para o hospital. Passou um tempo, os médicos nos chamaram e falaram bem assim: olha, Renato, sua mãe já chegou aqui com complicações, a gente tentou reanimá-la por mais de 40 minutos, mas não foi possível reanimar, e ela faleceu. E aí depois eu ouvi de uma pessoa, né, que trabalha nessa área, falou assim: Renato, provavelmente foi sabido que ela já chegou lá parada, ou seja, o processo de intubação não aconteceu da melhor forma. Houve ali talvez uma dificuldade devido ao trato intestinal dela, ou talvez uma imperícia, um erro. Fato é que a intubação não deu certo, e foi devido à intubação que ela faleceu. Ele falou: se você quiser procurar alguma coisa, algum recurso para ver o que pode fazer, se você quiser de alguma forma entrar na justiça e saber o que aconteceu. Eu falei: irmão, eu não quero saber de nada, eu não quero saber o nome de ninguém, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, e eu não vou ser fisgado, eu não vou fazer disso o centro da minha vida. A Bíblia diz que os nossos dias foram escritos nos livros do Senhor. Irmão, se a gente não crê que a nossa vida está na mão do Senhor, já ficar reivindicando direitos e sendo guiado por ofensa o resto da vida, eu falei: não quero nem saber. Aconteceu, e eu não tenho explicações, mas eu não quero saber, irmão. Eu não estou falando aqui que alguns casos não mereçam serem auditados para que não voltem a acontecer novamente. Eu não estou dizendo que houve um erro, amém? Foi cogitaram, ventilaram essa hipótese. Eu falei: não quero nem saber. Porque no meu caso, eu falei: eu não quero me apegar a uma isca que vai prender meu coração nisso. Eu estou em paz com o Senhor. Eu estou em paz com o Senhor. Não vou me apegar a isso. E talvez, irmão, o seu coração se encontre hoje fisgado por uma ofensa que fizeram contra você. Talvez por uma imperícia, uma imprudência, um acidente de trânsito, alguém que te prejudicou financeiramente, no seu ramo profissional, na sua casa. Eu não sei, irmão, qual é a ordem da ofensa que pode ter acontecido contra você. Eu tive também depois com a pessoa que provavelmente passou o convite para meus pais. Eu falei assim: olha, eu quero dizer aqui diante do Senhor, no meu coração não tem nada contra você. Você está liberada. Você não tem que se preocupar com nada. Não se culpe, não se condene, porque o Senhor não te condena e não vai ser eu que vou te condenar, pelo amor de Deus. Você está livre. Não tem nada no meu coração. Nós precisamos aprender a andar no padrão dos céus, irmãos. Não dá para você viver dentro da sua casa relembrando coisas que o seu marido fez contra você.
que a sua esposa fez contra você, que o seu filho fez. Não dá para você fazer da sua dor um ídolo, para você se apegar e ficar ali. Não, não, não. O Senhor está nos convidando para que a gente abra o nosso coração, para que Ele limpe o nosso coração, para que a gente se encontre leve na presença dEle. Amém? E com essas situações eu lidei de maneira até tranquila. Mas existiam outras situações que eu me ofendia facilmente. Eu cheguei para o pastor Henrique e falei: pastor Henrique, me ajuda, porque eu não aguento mais viver assim. Situações mais simples. E ele falou assim: vou te indicar uns livros. Indicou uns livros. Amém? Porque o corpo de Cristo é isso. É ferro afiando ferro. Você não é perfeito, irmão. Você tem áreas que precisa ser tratado. E hoje aqui, irmão, eu não estou pregando de um alto de uma arrogância. Não, eu estou compartilhando com você um testemunho, uma cicatriz que o Senhor está me ajudando a curar. Quero indicar essa literatura aqui, ó. John Bevere, A Isca de Satanás, fala sobre ofensa. Um livro muito bom, muito bom. E eu sinto que o Senhor está rompendo esse ciclo na minha vida. Por isso hoje eu fico à vontade para compartilhar com a igreja, amém? E quando a gente já pensa, né, que passou de fase, né, que venceu algo, né? Ontem eu estava vindo para cá no culto dos jovens e o Senhor falou comigo assim: Renato, amém, você está rompendo nessa área, agora nós vamos tratar uma outra área que você precisa romper também. E o Senhor tem falado comigo de outra área que eu preciso. Irmão, nós estamos numa comunidade, não dá para ficar aqui, irmão, e você ficar fingindo que você é um boneco, irmão. Não dá. O Espírito se move, as motivações vão mexendo com a gente. Não dá para sustentar um personagem, irmão. E por que isso? Porque a caminhada com Cristo é de glória em glória. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho áreas na minha vida que precisam ser tocadas pelo Senhor, precisam ser redimidas pelo Senhor. Nós cremos que a santificação, nós somos justificados, mas a santificação ela vai afetando a nossa vida. Os efeitos da redenção vão nos permeando. A gente vai sendo auditado até chegar a certo ponto que você não consegue mais permanecer com aquilo. E você fala assim: irmão, eu não consigo mais ver com isso. Eu falei para o pastor Henrique, Henrique, eu não aguento mais viver isso, não quero mais ficar ofendido. E agora o Senhor está me revelando outras coisas. E vai ser assim, irmão, até quando Jesus voltar, irmão. A gente sendo esticado, eu ferro afiando ferro. Por isso que eu amo a igreja, irmão. Aonde é que você vai ser construído assim? É o Espírito Santo vai se movendo, a gente vai sendo abraçado, a gente vai sendo acolhido, amém? E agora eu vou revelar porque que o nome da mensagem é Piracema, amém? Irmão, falando sobre o anzol, né? Quando esse ministério foi ser fundado, nosso pastor recebeu uma palavra profética de um homem chamado pastor Joaquim Cantagalli, que esteve com a gente aqui no aniversário da igreja, amém? E a Piracema, ela representa um período para nós muito importante na multiplicação dos peixes, né? A Piracema é um período onde a pesca ela é proibida para que os peixes se multipliquem, certo? Então aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a Piracema acontece de novembro a fevereiro. Então tá quase chegando a Piracema, mas vou pescar uns peixinhos, já pesca lá, assa e chama a gente, irmão, amém? Depois vai ficar complicado. E a Piracema representa esse período onde os peixes eles migram para águas tranquilas, para se multiplicarem, para se reproduzirem. Alguns peixes nadam até por volta de 2.000 quilômetros. É como se fosse ir em São Paulo e voltar nadando, um peixinho pequeno. Amém? E eles vão para águas tranquilas para poderem se multiplicar. Tudo bem? E esse período, né, de Piracema é um período onde a pesca é proibida. Tudo bem? Então o período da Piracema representa para nós um período onde o anzol não está presente na água. O período da Piracema representa para nós uma estação onde todos os anzóis estão distantes. O período da Piracema representa para nós um estágio, uma estação onde todos os anzóis ficaram para trás. E nós recebemos uma palavra enquanto comunidade. Eu falei no início que essa palavra tinha um tom profético e chegou o momento. Nós enquanto comunidade recebemos uma palavra no início desse ministério. E a mensagem era, né, eu vou tentar transmitir com as minhas palavras, o pastor Henrique sabe dizer melhor.
é que Deus nos confiou algo enquanto comunidade, enquanto Édenes, para nós vivermos contra a cultura. Porque a Piracema, não sei se você sabe, mas os peixes eles nadam contra a correnteza, tudo bem? Para migrar para águas tranquilas, para se multiplicar. Então, uma contracultura não simplesmente ao sistema mundano, mas ao sistema vigente evangélico. E hoje nós vivemos num sistema cristão, onde as pessoas são facilmente ofendidas, onde as pessoas por qualquer motivo se ressentem, se resguardam, ficam desconfortáveis, se privam das relações porque estão de alguma forma machucadas. E Deus não nos chamou enquanto comunidade para vivermos fisgados por anzóis que vão nos aprisionar, irmão. Deus nos chamou para sermos autênticos, para migrarmos contra a correnteza, vivermos em águas onde anzóis não nos prendem. Então no nosso meio, não tem como a gente continuar com um coração fisgado por falta de perdão, por chateações. No nosso meio não dá, irmão, não dá para ficar no rio da cultura. Não dá, ou você pula fora, ou você decide se abrir para que Deus te leve para um novo nível. Não dá para você ficar num ambiente onde o Espírito está se movendo, onde Ele vai nos convencendo, onde Ele vai nos abrigando, onde Ele vai nos abraçando, e a gente vai se conscientizando que a gente precisa dar um passo em direção a viver a vontade perfeita de Deus. Então se você está aqui, irmão, é porque Deus quer ver o seu coração livre, Deus quer ver o seu coração leve, Deus quer ver você fluindo, nadando em águas tranquilas, onde a multiplicação vai acontecer, multiplicação de filhos, multiplicação de perdão, multiplicação de mesas, multiplicação de relações, multiplicação de perdão, multiplicação de amor, multiplicação de paz, multiplicação de vida comunitária, conjugal, matrimonial. Aleluia! Deus está nos chamando para viver nesse ambiente onde a gente deixa os anzóis para trás, onde a gente deixa as ofensas para trás, onde a gente deixa aquilo, o nosso direito de estar certo para trás, onde a gente deixa o altar da razão para trás, onde os altares de razões são quebrados, estilhaçados, para que a gente se jogue no rio da presença de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, querido. Fique de pé no seu lugar. Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Deus escolheu não ficar ofendido com a gente. Em Cristo Jesus, toda ofensa fica para trás. Talvez
você não consiga nem mesmo se perdoar por algumas circunstâncias que você viveu. Talvez você entrou aqui hoje com o coração pesado, irmão, se culpando, se condenando por não conseguir corresponder à altura do que você deveria, que você achava que deveria viver. Mas em Cristo Jesus é a chave que nos liberta de toda ofensa. Sabe, tem uma frase de um pastor amigo aqui da cidade que ele diz que, acho fantástico, ele diz que Deus não guarda prints do nosso passado. Amém? Deus não está ofendido com você. O que você fez não foi capaz de desfigurar a sua imagem diante do Senhor. Ele te vê como um filho amado, Ele te vê como você foi criado para ser, e nada que um dia você fez pôde roubar dele o amor que Ele tem derramado sobre a sua vida. Amém? Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E debaixo desse ambiente de corpo, eu queria fazer um convite. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez e ouviu falar desse Jesus que escolheu não imputar sobre nós a culpa que a gente tinha sobre nós, mas em Cristo Jesus Ele nos libertou de toda a culpa. Através do sangue de Cristo Ele escolheu nos limpar, nos perdoar, nos redimir. E é porque Cristo derramou o seu sangue. Você não precisa mais viver condenado, você não precisa mais viver desfigurado, você não precisa mais viver se culpando, se condenando por fatos do seu passado. Porque Cristo Jesus derramou o seu sangue, você foi habilitado a liberar perdão, a ser livre de toda mágoa, a ser livre de toda ofensa, e viver uma vida leve, irmão, uma vida de paz. Porque o reino de Deus não é outra coisa. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. É isso que Ele tem para vocês, que Ele tem para a sua casa: paz, justiça e alegria, reconciliação, mesas estabelecidas. Então, se você está aqui hoje, ouviu essa palavra e entendeu que Deus tem uma vida leve, irmão, para você, Deus tem uma vida desprendida, uma vida leve, tem uma nova perspectiva, um novo caminho, e ouvindo essa palavra, despertou no seu coração o desejo de viver dessa forma, desprendido, leve, perdoado, redimido, reconciliado, viver uma nova história, um novo caminho, uma nova perspectiva em Cristo Jesus. Então, se você está aqui hoje e gostaria de conhecer Jesus, de abrir o seu coração para Jesus, para provar desse perdão, dessa reconciliação, no lugar onde você está, se você está aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus e abrir o seu coração para Jesus, no lugar onde você está, levante uma das suas mãos. Se você está aqui hoje e gostaria de conhecer Jesus, de abrir o seu coração para Jesus, glória a Deus, permaneça com sua mão levantada. Quantos mais nessa noite desejam abrir o seu coração para Jesus Cristo? Glória a Deus. Amém, amém. Eu quero estender esse convite. Talvez você já caminhou com Jesus, mas por algum motivo você se afastou. Ele está hoje aqui de braços abertos, sem prints para te mostrar, sem conta para compartilhar contigo. Amém? Ele está te recebendo de volta. Então, se você está aqui hoje e gostaria de voltar para Jesus, no lugar onde você está, também levante uma das suas mãos. Você que está aqui hoje que gostaria de voltar para Jesus. Amém? Voltar para os braços do Pai, para a casa do Pai. Glória a Deus. Veja a mão levantada lá. Quantos mais nessa noite querem voltar para Jesus ou se reconciliar com o Pai? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vou pedir para os voluntários que estão ali atrás se aproximarem dessas duas pessoas ali. Amém? Aqui também. Glória a Deus. Permaneça com a sua mão levantada. Vai um voluntário até você. Aqui também, aqui no meio. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ali atrás também. Amém. Isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês podem fazer a oração de entrega, de confissão. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos orar com esses irmãos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu favor, pela tua graça. Sem ela, Pai, nós não merecíamos nada. Obrigado, Jesus, porque o teu favor hoje alcança esses filhos, alcança as filhas tuas. Nós declaramos, Jesus, um novo começo, uma nova história sobre a casa deles, sobre a família deles. Uma história, Deus, de perdão, de reconciliação e de uma nova vida em Cristo Jesus. É assim que oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi abençoado hoje aí, querido. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar já para encerrar.
E o time de milagres está aqui na frente. E assim que nós terminarmos a oração, se você for alguma dessas pessoas, você pode vir aqui na frente que eles vão orar com vocês, amém? Eles tiveram impressões de pessoas que estão com problemas nas vistas, pessoas que estão com algum incômodo também na sua visão, amém? Pessoas também que estão com problemas de audição e pessoas que estão com saúde debilitada, especificamente sobre diabetes. Então, se você tem alguma dessas situações, circunstâncias, ou deseja também receber algum tipo de oração por doença ou enfermidade ou alguma situação, você pode vir aqui na frente que eles vão orar por vocês, amém? Glória a Deus, vamos orar para encerrar o culto. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Jesus, pela estação que o Senhor nos tem convidado a viver. Uma estação, Deus, onde as nossas motivações têm sido postas à prova, Pai. E obrigado, Jesus, por uma comunidade saudável, por uma consciência de corpo. Obrigado, Jesus, por um espírito de autenticidade no nosso meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia nos encontrou e nós declaramos, Deus, sobre cada casa, sobre cada família, um ambiente leve, Pai. Um ambiente de mesas reestabelecidas, um ambiente, Pai, de conexões, Pai, sendo fortalecidas, um ambiente de lealdade, de cumplicidade, um ambiente de leveza, Deus, que em nome de Jesus, Pai, os teus filhos desfrutem daquilo que Cristo conquistou na cruz, um ambiente de liberdade e o teu reino que é feito de paz, justiça, alegria e perdão. É assim que nós oramos em nome de Jesus, amém. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Tenham todos uma ótima semana.